Graça e paz, queridos. Estamos aqui para trazer mais uma vez o discipulado para você. O objetivo, como sempre nós falamos aqui, é conduzir você ao crescimento espiritual. Estamos aí com o curso A Mente de Cristo. Esse curso aqui, caso você queira a apostila, você me manda aí um comentário e eu estarei enviando aí. Na melhor, vou fazer até melhor. Eu vou colocar já de início aí o meu contato. Você me chama pelo contato. Olha, pastor, quero que você me mande aí o seu apostila. Eu vou enviar a apostila para você, né? A gente faz ela em PDF e eu conduzo ela para você. Bom, então é só você mandar aí o seu ok aí, o seu oi, o seu bom dia, o seu boa tarde, o que você quiser. E também, se você quiser também, nós estaremos enviando para você também onde você possa comprar esse livro, né? Esse livro também é muito importante. Ter material didático em casa é muito melhor, muito melhor. Você, por mais que eu te mande a apostila pelo PDF, mas aí você faz o seguinte, você imprime e é bom ter em mãos o material didático. Eu gosto muito disso. Bom, nós estamos agora para falar hoje sobre a quarta aula, ou na linguagem aqui é a unidade 4. Né? Estaremos com um tema hoje que é Virtudes da Sabedoria Divina. Estamos hoje na linguagem, naquela linha de raciocínio, de estudo sobre, e hoje vamos falar sobre perseverante. Vamos lá? O dia 1, né, que nós sempre temos, nosso livro aqui é dividido em cada unidade do dia, né, e nessa aula vamos falar primeiramente sobre limpando sua mente com a palavra de Deus. Não existe outro meio para que você venha limpar sua mente. Temos aí um caminhão de coisas que inventam aí, referente como purificar isso, como você limpar sua mente, mas eu acredito que o único meio de limpar a mente é pela palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora aqui. Vamos lá. O estilo de vida de Cristo. É isso que está com a apostila, é a página 62. O estilo de vida de Cristo vamos lá. Se Deus viesse à Terra e andasse entre nós, como se comportaria? Qual seria a sua conduta? Temos a resposta a esta pergunta no poema de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Deus veio à Terra na pessoa de Jesus. Ele veio demonstrar, em forma visível, o propósito de Deus para o gênero humano. Isto é, ele veio mostrar para mim, para você, para todos nós, como ter um estilo de vida cristão. Como ser crente, cristão nesta terra. Hoje, se pergunta-se muito sobre isso. O que é ser crente? Bom, nós temos o exemplo da própria vida de Jesus. Ele mostra ali como ser crente. E aí você fala, mas Jesus é Deus. Não é porque ele é Deus. Ele veio de forma humana, ele veio sob os limites humanos, né? E nesses limites ele mostrou para nós que nós temos como vencer Satanás. Tá bom? Eu sempre falo aqui sobre isso, nós mencionamos sobre isso. Aqui tem até uma palavra de provérbio, que é mencionado aqui, provérbio 23, versículo 7, que fala, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então, o estilo de vida de Cristo, né, é a maneira de pensar, né, a forma de você entender o contexto do que é a vida verdadeiramente. Quando você não pensa assim, quando o ser humano não pensa assim, quando o ser humano não busca esse raciocínio, aí realmente é complicado mesmo, né? Nós temos aí o capítulo 4, versículo 1 a 11, que você pode meditar com calma depois em casa. E Jesus, ali, ele é tentado por Satanás
de uma forma dentro dos limites humanos, né? Ali não existe nada de extraordinário, ele faz nenhuma mágica, ou ele faz nenhum poder, ou manifesta um poder sobre Satanás. Não, não, ele vence Satanás de uma forma, da forma humana, dentro dos limites humanos, para mostrar que ele é o estilo, né? A forma de nós nos vestirmos. Então, que a Bíblia, ela fala de nos revestirmos de Cristo. Quando nós nos revestirmos de Cristo, revestimos de Cristo, as coisas sempre vão mudar. O comportamento exterior é um reflexo dos pensamentos. Nunca se esqueçam disso, ok? Vamos lá. Jesus respondeu de forma, como nos diz, nos diz algo acerca da sua maneira de pensar. Então temos aqui, né, como já falamos, como ele expressou isso no capítulo 4, versículo 1 a 11 de Mateus. Agora, pulando para a página 63, temos aqui no primeiro parágrafo dizendo: Jesus citou a Escritura quando foi tentado. Ele disse: está escrito, né? Jesus havia memorizado as Escrituras. Por conhecer os mandamentos de Deus, Jesus soube reagir diante de cada tentação, de modo que não pecou. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o Salmo 119, versículo 11. Então está aí como vencer isso. O salmista, ele escondeu a palavra no seu coração para não pecar. Então, para nós não pecarmos, claro que isso é inevitável, mas a palavra de Deus vai sempre estar pronta para poder nos purificar, né? Manter a mente limpa, despoluída, né? Você vai para a rua, você polui a sua mente lá no seu trabalho, no dia a dia. Então a gente precisa despoluir ela. E a forma de despolir ela é exatamente estar em contato com ela constantemente. Quem não lê Bíblia, quem não estuda a Bíblia, quem não lê a Bíblia, não é ler a Bíblia por ler, é ler ela se alimentando, buscando o objetivo, buscando o propósito de Deus para nós na Escritura, aprendendo a cada dia, lendo ela como se estivesse saboreando uma boa comida. Então, algumas pessoas dizem: pastor, eu não lembro de nada. Não precisa se lembrar, você já absorveu ela. A comida da verdade é isso, você não vai lembrar da comida constantemente, mas ela vai produzir algo dentro de você, ela vai reagir dentro de você, né, às questões cristãs. É assim que então, algo que aprendemos sobre a mente de Cristo é que ele preencheu a sua mente com as Escrituras. Vamos lá, a palavra de Deus, ela limpa, né, limpa. Antes de falar sobre isso, sempre eu gosto de lembrar que estudar a palavra de Deus é uma prevenção. Ler, estudar é se prevenir contra todo o mal que está ao nosso redor. Tanto que Pedro diz lá no capítulo 5, versículo 8, na sua primeira carta: vigiai e orai. Isto é, vigiar é exatamente você ter condições, porque a vigilância não é somente vigiar, você tem que vigiar, você tem que ter consciência, ciência do que você tem que vigiar. E a única forma de você entender isso é estudando as Escrituras Sagradas. Então você vai ter ciência. A Bíblia falou sobre isso, não vou fazer isso não. Lembra? Jesus, olha, não só de pão viverá homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o seu Deus. Está escrito, adorarás somente a Ele servirás. Então, você lembrou, isso te trouxe uma prevenção, te levou a essa prevenção a evitar a cair nos laços de Satanás. Irmãos, lembra de uma coisa: Satanás não vai fazer nada contigo, tem que você permita. Não vem nessa de que o diabo, foi o diabo que fez isso. Não foi ele que fez. Me perdoe a minha fraqueza. Não foi o diabo. Ele apenas te levou a aquilo que você abriu a brecha, abriu a oportunidade, deu legalidade.
para ele fazer, para ele agir. Tá bom? Então vamos sempre lembrar disso. Ele não faça nada sem que haja uma permissão sua. Entendeu? Tudo vem de uma permissão nossa. Nós legalizamos a ele, né, as ações nas nossas vidas. Mas para poder evitar isso, precisamos nós estar em contato com a Bíblia que nos adverte e nos ajuda a nos livrar disso. Vamos lá. Agora, antes disso também, deixa eu falar aqui, porque na igreja, na verdade, hoje, nós temos várias formas de você estudar a palavra de Deus. Bom, por exemplo, nós temos a pregação que é pregada nos cultos cotidianos, né? Então é por isso que os pastores, quero falar com os pastores aqui agora, têm responsabilidades quando for pregar e assumir o seu púlpito, né? Porque ali você está trazendo uma palavra de prevenção para o teu povo. E essa prevenção tem que estar dentro do conteúdo bíblico, no contexto bíblico. A outra coisa é a escola bíblica dominical, né? A escola bíblica dominical, são temas focados, então a gente, em alguns assuntos cotidianos. Então são 3 meses ali, você falando sobre um tema cotidiano, família, conduta cristã, escatologia, muitas coisas e etc. Então você tem 3 meses para você conversar com a igreja sobre esse tema. Temos também o estudo bíblico, que são os estudos esporádicos que você vai ensinar a igreja, observando algumas situações adversas da igreja. O Espírito Santo vai conduzir o pastor dentro da igreja a fazer esse estudo bíblico toda semanal diante de temas, né, esporádicos, não precisa aqueles temas sistemáticos, né? Agora, falando em temas sistemáticos, nós temos, né, os cursos seminários, os cursos teológicos. Esses cursos teológicos, eles são, na verdade, estudos sistemáticos. E temos os cursos livres, né, que eu particularmente dou aqui no meu canal, no meu canal, como estou dando agora aqui, que esse curso, né, Questão do Mente de Cristo, é um curso livre. Tá entendendo? A igreja, ela tem diversidade, ela traz diversidade de formas para nós limparmos a nossa mente. Você é hoje privilegiado ao estar estudando comigo esse curso. Ok? Vamos lá. A palavra de Deus tem efeito e purificador na mente. Jesus disse: vos está limpo pela palavra de Deus que vos tenho falado. Mas adiante Jesus orou, né? Santifica os discípulos na verdade, tua palavra é a verdade. Né? O Senhor limpa a igreja mediante a lavagem da água, da lavagem de água pela purificação. Está aqui Paulo dizendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, para que santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem da água da palavra de Deus. Normalmente, nossa mente está confundida com a pensar do mundo. Devemos nos orientar em relação à maneira de pensar, começando por uma limpeza completa com a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero ler para você. Eu gosto de ler. Eu estou numa linguagem NAA, né? Que é a nova Almeida atualizada. No versículo 2, no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que eu vou renovar a minha mente? Como é que eu vou deixar o mundo, renovando a minha mente. A mente, ela é renovável, né? Então, para isso, você precisa ler a palavra, e etc, e etc. Nós temos aqui, no ponto aqui, o humanismo era para mim um obstáculo, dizendo aqui o autor, né? Aqui nós temos aqui 17 virtudes, entre Tiago 3,17 e Gálatas 5,22. Vamos falar isso
sobre uma hoje e na próxima aula a outra. Hoje vamos falar sobre as 8 primeiras de Tiago 3,17. Mas antes disso, quero trazer aqui algumas coisas, alguns pontos ainda. Estamos aí no dia 1, página 64, diz assim: o humanismo ensina que somos capazes de desenvolver e da expressão da nossa personalidade por meio da razão. O humanismo glorifica que o homem é capaz de fazer, independente de Deus. Naquele tempo, eu havia dificuldade de crer que as virtudes bíblicas eram simplesmente um dom que recebemos no nascimento espiritual. Como se dá a entender em 1 Coríntios 2,14 a 16. A minha mente instruída no humanismo queria esforçar-se para alcançar as virtudes. Porque aqui, nesse texto que Paulo está falando, ele fala sobre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural entende somente as coisas naturais e o homem espiritual entende as coisas espirituais. Então, que no finalzinho ele fala: mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Ok? Então vamos pular aqui rapidamente, logo para o dia 2, que vamos começar a falar sobre as virtudes mencionadas por Paulo. Nós temos aqui, nessas virtudes, primeiramente vamos falar sobre pura, Vamos falar sobre pura, mas antes disso, nós temos aqui algumas coisas interessantes, que são 3 aspectos de cada virtude. Quais são esses 3 aspectos? São o que é a virtude semelhante a Cristo, o que não é, que é o oposto, que é o oposto às virtudes de Cristo, que é o oposto satânico, aquele que vai colocar como oposição àquela colocação de Cristo, e o que pode ser falsificado, que são as distorções. A pessoa distorce o que a Bíblia nos ensina. Ok? Bom, eu vou colocar agora aí na tela aí, o gráfico, aí na tela para você, o gráfico o que nós vamos falar durante nesta aula de hoje. Temos aqui o puro, o pacífico, moderado, tratável, misericordioso, frutífero, firme e sincero. Temos aqui do puro, o oposto é o luxurioso e a distorção, puritano. Do pacífico, briguento e a distorção, transigente. Moderado, o oposto áspero e a distorção, negligente. Nós temos o tratável, que é o oposto intratável, e a distorção, adulador. Temos aqui, do outro lado, misericordioso, que é o oposto, é o desapiedado, caramba, como saiu, hein? E a distorção, indulgentes. Temos aqui o frutífero, que o oposto é o infecundo, e a distorção, obcecado. Temos aqui a firme, que o oposto é indeciso, e a distorção, inflexível. Temos aqui o sincero, que o oposto é mentiroso, e a distorção é brutal. Observe aí. Amém? Então, para mim aqui agora. Vocês estão observando? Vamos falar aqui sobre isso. Quero que você preste atenção nisso aqui, que é muito importante. Ok, meu amado? Muito importante, meu querido, minha querida, você entender isso. E, infelizmente, o que acontece hoje é justamente essas coisas. As pessoas saem do que é ser semelhante a Cristo, ou elas distorcem, ou elas se opõem, que é a questão satânica, ou elas distorcem isso tudo aqui. É o que eu quero que você entenda sobre isso. Ok? Então vamos lá. Puro. Vamos falar aqui sobre a questão do puro. O distorcer dela aqui é a luxúria. O que é a luxúria? Luxúria é a forma sensual para poder ir oposto, Oposto. Também é um desejo desordenado e incontrolável. Isto é a oposição. Agora,
A distorção aqui, ela é exatamente o puritano. O puritano era um nome que foi dado aos presbiterianos na Inglaterra. São indivíduos que exigentes dos seus princípios de pureza, tanto que eles se martirizavam, né? Quando eles cometiam um poder gravíssimo, eles achavam que deveriam se martirizar para poder penalizar eles, né, sobre aquele algo, e achava que essa penalização seria a purificação. A purificação. Ok? Vamos lá. Olha, por exemplo, nós temos aqui alguns pontos interessantes, justamente quando fala sobre isso. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui a ideia do autor, aqui na página 67, no último parágrafo desse ponto. Senti-me quebrantado em meu coração. Perguntei ao Senhor: como pude equivocar-me aqui, assim, quando não tenho lido nada além da Bíblia durante mais de um ano? Recordei que os fariseus conheciam muito bem, muito mais o Torá do que eu conhecia a Bíblia. Mesmo assim, eles eram puritanos. Eu havia definido a virtude em termos bíblicos, mas estava usando o meu progresso como parâmetros mais definidos nela. O puritanismo consistia em usar-se a si mesmo como parâmetro de pureza, em vez de ter Cristo como padrão. Então, o que os fariseus faziam? Eles achavam que deveriam punir as pessoas porque estavam erradas. E aí que entra a questão a gente precisa não ser extremo naquilo tudo. Irmãos, pecar, todos nós vamos pecar. É tanto que o apóstolo João, capítulo 2, versículo 10, fala que, filhos, não pequeis, mas se pecasse, nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o nosso advogado. Vamos lá. Jesus é o padrão. Então, vamos fechar por aqui. Todas as virtudes devem ser definidas em termos da vida e personalidade de Jesus. Jesus é a definição das virtudes. A Bíblia tem um propósito a nos recomendar, considerá-lo e fixar os olhos nele. Todas as passagens bíblicas sobre a pureza são importantes, mas interpretá-las, independente da sua manifestação da vida de Cristo, pode levar à sua distorção. Que é exatamente o que os fariseus faziam. Eles distorciam a palavra de Deus. Distorciam. Então, tomar cuidado. Todo texto, vamos lá, tem que ter contexto. Todo texto não tem contexto, vai levar a pretextos. Então, vamos tomar cuidado quando você for interpretar um texto. Antes de você seguir um texto, né, precisa, em primeiro lugar, entender dentro do contexto. Se você não tem dificuldade, procura alguém que tenha autoridade para isso, que tenha legalidade para isso, né, que é estudado para isso, para te ajudar nesta área, tá bom? Então, o que nós aprendemos é que Jesus, ele era absolutamente puro. Não porque ele era Deus, porque ele andava e seguia o contexto da Escritura. Lembrando, Jesus não andou nessa terra como Deus, ele andou nessa terra como homem. Repito, ele tinha as suas limitações, ele comia, ele bebia, ele dormia, ele cansava, ele chorava. A Bíblia tudo fala sobre isso. Poxa, não tem como hoje a gente ficar aqui, né, discutindo isso constantemente. A Bíblia é bem clara, a Bíblia é bem objetiva. Jesus, ele sentia fome, Jesus ele sentia cansaço. Ele era como gente, só que ele tinha 30 anos de idade, ele não tinha mais de 50, igual eu, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Como pode Jesus viver uma vida tão limpa? Constantemente ele praticava a presença de Deus. Sempre esteve consciente da presença do Pai. Seu Pai era seu constante como referência. De igual modo, você pode praticar constantemente a presença de Cristo e Cristo está sempre com você. Né? Temos aqui
Mateus 28:20, que fala: estarei convosco até a consumação do século. Ele é o ponto de referência para nós, né? Aí a pergunta sempre que devemos fazer quando depararmos com situações adversas: o que Cristo pensa disso? Bom, fica aí essa primeira parte aqui de puro. A segunda que é o dia 3, fala sobre pacífico. A segunda virtude é pacífica. Pacífico deve descrever uma maneira de agir. O oposto de pacífico é briguento. Então, toma cuidado com isso. Vamos lá, então temos aqui alguns pontos interessantes. Vamos para a página 69. Temos aqui algumas características, né, alguns adjetivos relativos a pacífico, que é tranquilo, afável, harmonioso, disciplinado, ordeiro, quieto, reconciliador, calmo, agradável e compatível. Lembrando que a parte que eu grifei aqui, reconciliador, ele é muito importante. Jesus disse uma coisa interessante para todos nós, né? Ele falou que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? Ele é aquele a qual vai, de todas as formas, evitar o máximo possível para poder não ter discórdia e brigas, né? E Paulo disse lá em Romanos, capítulo 12, se depender de vós, tenham paz com todos. Depende de você, eu não vou ter paz. Porque às vezes tem briga, porque às vezes eu poderia, né, resolver o problema, eu estou causando problema. É tanto que ali quando o Salomão, no capítulo 6, ele fala sobre 6 coisas que Deus odeia e a 7ª Deus abomina. Na 7ª ele está falando justamente sobre isso. Olha só, o que semeia discórdia entre irmãos é abominável. O oposto aqui é o quê? Briguento, implicante, contencioso, belicoso, disputador. Olha aí, esse briguento, disputador, eu grifei aqui, tá? Tem alguma coisa a ver. Combativo, controverso, né? Até aquelas pessoas, tudo ele vai contra. Não tem aquele rapaz lá da escolinha do professor Raimundo, né? Ele era controverso, tudo aquilo me convence, né? Vamos lá. Litigioso, contrário, querelante, queixoso, rabugento, pressionador, rebelde. Aí, olha só o outro que eu grifei aqui. Mal-humorado, descortês, genioso. Então, esses são os opostos do pacífico, tá bom? Toma cuidado. Outro lá. Agora a distorção que é o problema. O que é a distorção do pacífico? Entenda aqui. É transigente, desinteressado, acomodado, covarde. Maria vai com as outras. Adulador. Então esses são são as distorções. Transigente aqui é quando a pessoa ela facilmente cede a algumas situações. O fato de ser pacífico, quero lembrar aqui os meus amados irmãos, não é que você vai ceder tudo não. Por exemplo, o pai transigente é o pai que cede tudo ao filho e faz que o filho seja ilimitado, indisciplinado, porque o pai ele cede todas as coisas para o seu filho. Mas cuidado. Nós temos aqui como Jesus orientou. Olha como é que a pessoa, ele vai dentro de uma disputa. Você é pastor, vamos lá, vamos colocar os seus pastores sobre os líderes com pais, né, tudo, etc. Jesus estava numa situação difícil. No capítulo 20, no versículo 20 a 28 de Mateus, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, entraram numa disputa. Aí a mamãe foi lá, falou: olha, bota meu filho aí ao teu lado, quando estiver lá na glória, no teu reino. Aí Jesus falou assim: olha, não pode isso, eles não pagaram preço nenhum, ainda não é o tempo para isso ainda. Não é? E também não compete a mim fazer isso. E aí ele falou: olha, tudo bem, vocês vão ter que beber da minha água.
e assim por diante. Eu só estou resumindo aqui porque o tempo é muito pouco. Né? Está entendendo, amado? Ele foi e isso trouxe ali um desconforto ali entre os discípulos. Eles ficaram muito. Então, diante de uma situação como essa, você como pastor, como líder, você tem que ser pacificador. Né? Como nós estamos aqui ensinando para pessoas que vão liderar, aprenda isso. O líder, ele tem que ser um pacificador. A moderação aqui, também que fala, né, que também é falado aqui também, moderação não, como é a liderança, que já falado aqui também, ela tem muito a ver com esse contexto. Se você é um líder e você não vai, e você permite que a discórdia ou que o murmúrio ele continua, aí você vai ter problema. Então você tem que saber lidar com isso. Nem puxar para um lado, nem puxar para o outro. É você trazer todos no mesmo nível. Tá bom? E daí essa liderança. Vamos falar sobre outro agora, que é já no dia 4. Vamos falar nesse dia 4 aqui sobre moderada, tratável e misericordiosa. Primeiramente, moderado. O que é moderado? Lá no capítulo 4, versículo 5 de Filipenses, nós temos lá no grego a palavra moderada. Né? Moderada, tanto que na versão corrigida fala equidade. E na versão NVI fala amabilidade, que tem no mesmo sentido no grego epieques. E o que é epieques? Indica prontidão em dar ouvidos à razão, ou uma docilidade que não revida. Isto é, a pessoa ela tem equilíbrio diante de uma situação adversa na sua vida. Ele tem que ser moderado, ele tem que saber lidar com isso. Vamos lá, vamos falar aqui sobre os aspectos aqui. O moderado o que é? É uma pessoa acessível, branda, gentil, justa, ele é gracioso, paciente, compassivo, razoável, simpático, afetuoso, delicado. Ele é uma pessoa discreta, uma pessoa afável, uma pessoa amistosa, uma pessoa cordial, atenciosa, amável, uma pessoa humana e de bom coração. Isso exatamente uma pessoa uma pessoa moderada, Temos também aqui o oposto. Olha só o oposto. Toma cuidado. O oposto é áspero, mordaz, descortês, a pessoa ignorante. Ofensivo, rígido, inflexível, amargo, cruel, feroz, violento, rude, indiscreto, impetuoso e também uma pessoa irritante. Isso tudo é o oposto. Se você é isso, meu Deus do céu, deixa eu conseguir. O negócio ficou difícil. Então tem que mudar isso aí. Temos também a distorção aí que entra o problema. Vamos lá. O que são as distorções do moderado? Permissivo ou liberal, descuidado, desatento, indiferente, distraído, imprudente, descomedido, delinquente, omisso, reticente e desenfreado. Então, tomar cuidado para aqueles que são aí, distorce uma pessoa moderada. Mas eu sou uma pessoa assim, sabe? Falar, não tem que permitir nada. Tem que estar dentro dos princípios. Gente, Bíblia é o fator alvo principal. Se não está na Bíblia, não permite. Né? Não é porque você... agora você vai ser... Agora, existe sempre algo que você pode permitir dentro da igreja. Como fala aqui, como você lê aqui, que moderado é uma pessoa acessível, uma pessoa que acolhe também, ele pode aberto a algumas coisas. Eu vi um exemplo disso. Alguém um dia me perguntou sobre as questões hoje, as igrejas, elas estão atualmente hoje ministrando esse estudo. Pastor, eu não aceito lá
as luzes apagadas no louvor dos jovens, tal. Pintar a igreja assim, pintar a igreja assim. Gente, veja só. Não estamos aqui discutindo sobre questões materiais. Está ofendendo, não está ofendendo o contexto bíblico. Não está afligindo as leis de Deus. Não está levando alguém ao extremo do pecado, ao pecado. Não tira aqui o extremo. Não está levando a pessoa ao pecado. Gente, deixa à vontade. Não precisa explicando com coisas. Isso é fariseu. Eu lembro nós falamos aqui sobre o puro aqui, se a pessoa, sobre o puro, está falando aqui, ó, nós falamos exatamente daqui a pouquinho, há pouco que falamos sobre isso, né? E as pessoas, ele leva, sabe, as coisas ao extremo. Não está ofendendo. Para mim, eu não tenho problema com isso. Se eu não quero, se eu não saio daqui. Saiu daqui, aí vai ter problema. Não saiu daqui, vamos continuar. Isso é, por exemplo, uma pessoa razoável. Vamos ser razoável na situação. Vamos ser compassivo com determinadas coisas, né? E vemos aqui que a pessoa... Agora, isso não quer dizer que você vai permitir. Permissividade é quando a pessoa abre o espaço. Esse espaço, ele é utilizado de forma totalmente fora do contexto bíblico. Bom, é só tomar esses cuidados. É por isso que tem que estar ligado na Bíblia, ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia, né? Santo ali a igreja. E aí as pessoas vão entender que quando você dizer não, porque alguém já entendeu que aquilo ali está saindo do contexto bíblico. Aqui temos o tratável, né? O tratável, né? É uma pessoa que serve com prazer. Não coloca obstáculo quando solicitada a prestar favor a alguém. Ô, glória! Todo pastor que tem uma pessoa assim, né? Vamos lá. O que é o aspecto do tratável? É acessível, cordial, afável, ajudador, benigno, serviçal, disponível, atento, dócil, complacente, sensível, responsivo, disposto e cooperador. Ô, glória! Isso é o tratável. Temos o oposto. Aí tem alguns dentro da igreja opostos ao tratável, né? São intratáveis, distante, frio, reservado, não ajudador, inacessível, indiferente, insensível, altaneiro, egocêntrico. Já aconteceu, eu deparei com essas pessoas dentro da igreja já. Espero que não depare, mas se deparar, a gente vai tentar restaurar ele, né? Agora a distorção. Quando fica no meio. Servil, fácil de ser dominado, facilmente influenciável, incauto, nécio, simplório. Toma cuidado. Eu quando estou servindo ao ministério, né, nós sempre servimos ministérios, eu fico bem alerta para isso. Eu não vou distorcer. Né? Tem pessoas que querem que você dominar você. Não. E nem dominar ninguém. E nem ser dominado. Não ser uma pessoa servil, dentro dos limites. Não ser uma pessoa escrava, dentro do limite. Eu sou assim. Penso assim e estou ensinando que você tem que ser assim. Tá ok, querido? Vamos lá? Número 5 aqui, ainda no dia 2, misericordioso, uma pessoa cheia de misericórdia. Misericórdia é um tributo de Deus e, portanto, também de Jesus. O oposto misericordioso é desapiedado. A distorção é indulgente. Vamos lá, vamos falar sobre os aspectos, as características, os adjetivos do misericordioso. Solícito, perdoador, gracioso, benigno, magnânimo, atento, nobre, tolerante, compassivo, caridoso, benevolente, clemente e empático. Agora o oposto. Olha só o oposto. Desapiedado,
inclemente, hostil, incompassivo, endurecido, indiferente, desumano e intolerante. Esse é o oposto. Agora, a distorção é indulgente. Indulgente, condescendente e transigente. É aquele que faz isso. Aí, o indulgente aqui é aquele que, na ideia que dá, é aquele que perdoa com facilidade. Gente, não é, quando você perdoa com facilidade, você está tendo a oportunidade da pessoa se retratar. É assim. As pessoas me indagam sobre isso. Pastor, você não fala com o fulano. Não é que eu tenho raiva dela. Se ela quiser falar comigo, eu vou falar com ela livremente. Só que eu não posso chegar lá, né, porque ela cometeu um ato, né, deplorável, e agora eu vou ter que falar, não, ela tem que entender e estar consciente do ato que ela cometeu. Então não é que eu vou chegar lá e não vou perdoar. Perdoar a gente perdoa já, só que a gente não vai abrir mais o espaço como era antes, né? Como diz aqui, não vou ser transigente e ceder, né, a minha amizade como era antes. Mas para isso acontecer, preciso que a pessoa também ela se retrate. Tá bom? É só esse detalhe aqui. Vamos lá, vamos para o dia 5 e é o último dia aqui da nossa unidade de hoje, a unidade 4. Vamos falar sobre frutífera, firme e sincera. Primeiramente aqui vamos falar sobre isso. Estamos na página 7.4, tá? Quem tem a apostila aí. Frutífero. Frutífero, o oposto de frutífero é fecundo, a distorção é obcecado. Vamos lá, vamos falar aqui sobre os adjetivos. Vamos lá. Frutífero, produtivo, fértil, prolífico, fecundo e construtivo. Aí você vai lembrar aí de alguns pontos bíblicos que Jesus falava sobre isso, né? Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, capítulo 15 de João. Bom, isso aí só são dando umas ideias para você do que é o frutífero, né? O oposto de frutífero, infecundo, improdutivo, incapaz, inútil, infrutuoso, imprestável, desprovido de talento. Toma cuidado. E o oposto, obcecado por resultado. Misericórdia. Impulsionado para o sucesso. Obcecado por números, presumido, ostentador, vaidoso. Aqui nós temos aqui alguns exemplos disso, desse distorção. O apóstolo Davi, ele passou por esse problema. Ele pediu Joabe para poder pedir o número do seu exército. Então ele queria ver, ele estava ali querendo ver os números, obcecado pelos números. Eu queria ver o número, porque se eu vou ver se eu conseguir números. Não fique obcecado, né? Obcecado. Tranquilamente. Tudo pertence à glória de Deus. Não fique aí achando que os números eles vão te dizer alguma coisa ou vão te provar alguma coisa, né? Por exemplo, na área de discipulado, o número não é importante. O importante é a qualidade. Se você discipular uma pessoa por ano, e ela for uma pessoa produtiva, você já fez um trabalho produtivo, né? Então, basta isso, né? Agora, o oposto disso é aquele lá dos parábolas dos talentos. E ele escondeu lá o seu talento e depois foi reprovado pelo seu Senhor. Então, vou tomar cuidado para a gente não saber lidar com isso, ok? Qualquer coisinha aí, você já tem meu WhatsApp, é só você entrar em contato comigo. Vamos lá. A outra é firme. Aqui nós temos as características, né, os substantivos do firme. Do firme é imparcial, inabalável, estável, constante, duradouro, resoluto, invariável, inquebrantável,
dedicado, leal, determinado, imutável. Isso é ser firme. Você não vai mudar a sua forma de pensar, você vai ficar estável, você vai ser imparcial, né? O que é parcial? É você não deixar se relativar ou ser relativo a um ou a outro. Você vai estar ali imparcial entre um e entre outro. Você não vai concordar, você vai estar dentro daquilo que é o princípio. Nada mais do que isso. O oposto é parcial, indeciso, pessoas que a qual não sabem para onde vai, instável, vacilante, débil, inconstante, volúvel, frívolo, inseguro, titubeante, caudicante, renitente, volátil e hesitante. A distorção é inflexível, rígido, de mente estreita, obstinado, despótico ou autoritário, tirano, severo, intransigente e cabeçudo, entre parênteses, né? Gente, no ano do confronto, você vai confrontar com algumas coisas, seja quais você tem que ter, antes de tudo, uma firmeza. Você confrontar sem firmeza, você pode levar à distorção ou levar ao oposto. Quando você tem certeza, por exemplo, quando nós vamos fazer ter algum confronto bíblico, teológico, temos que ter o contexto bíblico para isso. Existem discussões aí, a qual leva o oposto ou leva a distorções do que você pensa. E aí, a pessoa vai ser inflexível, outras pessoas vão ser rígidas, outras vão ser obstinadas naquele negócio, não é assim mesmo, acabou. Por exemplo, eu tenho assuntos que eu vou meditar, eu tenho a minha forma de pensar, mas isso não significa que eu estou certo disso, né? A pessoa trouxe uma informação diferente do que eu penso, nós vamos agora analisar isso, eu penso assim, vamos analisar isso para a gente poder saber se realmente confere o que a pessoa trouxe diferente, porque nós somos sujeitos a errar. Uma vez hoje, meu pensamento hoje, quantas vezes eu mudei minha forma de pensar, porque eu fui, né, de uma forma tudo buscando conhecimento. Eu não posso, né, pensar o que os outros me falaram, eu tenho que pensar o que a Bíblia ensina e vamos entrar para o contexto dela. Vamos lá para a outra agora? A outra agora é a última, né? Sincero. Vamos lá, para falar para somos sinceros. Temos aqui a página 76, tá? Quem está com a apostila aí, com o livro. Sincero é legítimo, genuíno, ético, íntegro, confiável, honrado, reto, franco, objetivo, autêntico e pessoa de boa fé. Oposto. Vamos agora falar aqui, viu, queridos? E nosso assunto aqui é um assunto sério, né? Vamos lá. E temos que ter atenção naquilo que vamos sempre prestar atenção no que vamos falar. O oposto do sincero: mentiroso, desonesto, hipócrita, falso, fingido, fraudulento, enganador, falsário, inescrupuloso. Isso é o oposto. E o substantivo daqui da distorção é brutal, cruel, insensível, desumano, rude, inclemente, indiferente, desapiedado, implacável, incompassivo, sem misericórdia, malicioso. A pessoa ser sincera não precisa usar a força. Ser sincero é você ter a sua forma de pensar, você é sincero, você é ético, você é íntegro. Não precisa você mostrar força para isso. A sua própria vida, a sua própria forma de lidar com as situações vai mostrar isso. Você não pode mudar a sua forma de pensar, como nós já falamos aqui já. Você tem que ser firme naquilo também que você crer. Você vai ser sincero naquilo que você crê. O que faz hoje as pessoas por exemplo,
as distorções hoje elas levam justamente para isso. As pessoas acham que ela, a pessoa está sendo duro, cruel. Não precisa você usar isso para você ser sincero naquilo que você falou, né? E você precisa entrar nesse ponto também, né? Então, a sinceridade é você mostrar para alguém de uma forma amigável, como diz aqui, confiável, né? Ser franca com a pessoa, também a sinceridade também tem que ser franca. Olha, essa roupa tá bonita? Por exemplo, minha esposa pergunta para mim, essa roupa tá bonita? Eu falo, não ficou legal não. Eu falo mesmo, sou sincero. Temos que ser sincero. E também ter boa fé naquilo que vai fazer com as pessoas também. Desde a liderança, líder precisa ser sincero, ter boa fé, ser uma pessoa honrada, ser uma pessoa íntegra, pessoa confiável. O líder não foi isso tudo, né? Aí vai ficar difícil. Aí tem algumas lideranças que querem usar a indiferença, quer usar a brutalidade, quer usar a crueldade para manter a sua liderança. Ok? Bom, estamos terminando aqui mais uma aula do curso A Mente de Cristo. Daqui a pouquinho estaremos trazendo aqui a aula 5. Fique ligado aí, você já tem meu WhatsApp, então você vai aí e entre em contato conosco. Com certeza estaremos à sua disposição para ajudá-lo de uma forma subsídio, né? E daí algumas orientações a mais, se for o caso, caso você precisar. Deus te abençoe. Até a próxima aula com um discipulado para você e com um curso A Mente de Cristo. Deus te abençoe.